Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de farmacologia. Não estamos muito acostumados a nos ver assim, pela telinha do computador ou pela telinha do celular, mas com o tempo a gente vai ter que se habituar a esses novos meios de comunicação, nossos meios de conseguir passar conteúdo para vocês, visto que a gente está numa situação crítica no nosso país, né? Que a gente está precisando viver um momento de isolamento, de quarentena, né? Lembrando que esse é um momento de quarentena, mas que a gente não pode tá saindo de casa passear, não é um momento de ir para a praia, não é momento de dar uma curtida, porque a gente tem que ficar em casa, tá? O coronavírus realmente não é um vírus assim de grandes letalidades, até onde se diz na mídia, né? Mas a nossa grande preocupação é a superlotação de leitos hospitalares. Então a gente quer achatar a curva, né? Tá todo mundo falando sobre isso. E a gente espera que todos vocês, assim como nós, professores, fazemos esse esforço de ficar em casa, passar o conteúdo para vocês, vocês façam o mesmo esforço, permaneçam em casa, aproveitando essas videoaulas aí para conseguir conteúdo, para conseguir conhecimento e que ao mesmo tempo a gente faça parte do combate contra essa doença. Legal? Então, gente, já iniciando, na aula passada, nós paramos nos conteúdos de antibiótico terapia. A gente terminou todos os conteúdos de antibióticos e vamos iniciar os antifúngicos, tá? O mecanismo de ação é um pouquinho diferente do que vocês estão habituados com os antibióticos e também o tempo de tratamento. Legal? Vamos dar uma olhadinha ali na aula. Bom, antes de a gente começar a falar sobre os antifúngicos propriamente ditos, a gente tem que classificar os tipos de micoses, os tipos de contaminação fúngica que a gente pode encontrar nos nossos pacientes, né? A gente vai ter aí as micoses sistêmicas, que são fungos que caem na corrente sanguínea e acabam acometendo vários órgãos, né, e sistemas do organismo animal. Aí a gente tem como exemplo a criptococose ou a histoplasmose, que são essas micoses transmitidas por pombos, por pássaros, né, bem famosas aí na medicina humana. As micoses sistêmicas têm como característica serem micoses mais crônicas e também serem micoses mais graves, né, serem acometimentos fúngicos mais graves do que em relação aos outros tipos de micose. A gente também tem as micoses superficiais, que são aquelas que acometem pele, os pelos só do nosso animal, né, as unhas, que acometem aí mucosas, né, elas são mais brandas normalmente, né, e aí uma clássica que a gente tem é a infecção por cândida, né, ou então por malacésia, que a gente encontra bastante na rotina clínica. E também a gente tem as micoses subcutâneas, que já são um pouco mais graves aí do que as superficiais, porque elas não acometem somente aí a camada inicial da pele, mas também toda a derme, né? Inclusive podendo aí estar acometendo a musculatura, a face muscular, né? Aí uma doença bem comum que a gente tem aqui ilustrando é a esporotricose, né? Que é uma doença comum de gatos, que a gente está vendo na rotina clínica, infelizmente cada vez mais frequente para nós. As micoses, normalmente, aí a gente associa micoses, né, também como zoonoses. Muitas micoses apresentadas na rotina clínica podem e têm um potencial zoonótico, tá? E daí por isso que a gente tem que dar tanta importância justamente para o tratamento correto, para a abordagem correta dessas micoses e para a conscientização dos proprietários, né, que nem sempre tem noção aí da gravidade da situação, tá? É, os fungos podem ser patógenos primários ou muitas vezes são patógenos oportunistas, que se aproveitam de alguma porta de entrada e aí acabam se proliferando no organismo do nosso animal. Os antifúngicos que a gente vai estudar, eu trouxe alguns para vocês aí hoje, tá? Não trouxe todos os antifúngicos, mas os que a gente principalmente utiliza na rotina clínica, né? A gente vai ter aí o grupo dos azóis, né? Temos os imidazóis e os triazóis, tá? Considerando dos imidazóis o cetoconazol, o miconazol, clotrimazol e econazol.
e dos triazóis, o itraconazol e o fluconazol, tá? A gente também tem na rotina clínica aí utilizando a anfotericina B, nistatina e griseofulvina. Existem outros antifúngicos, tá? Esses foi o que eu selecionei, que a gente mais encontra na nossa rotina, que a gente mais percebe a sua utilização pelos veterinários, ok? Todos os fungos são eucariontes, tá? Eles têm um núcleo organizado, eles são umas células aí especializadas, né, organizadas mesmo, que na verdade são um pouco mais complexas do que em comparação às bactérias, ok? Isso faz, então, com que o tratamento de antifúngicos seja um pouco, a abordagem deles seja um pouco diferente do que aquela que a gente está acostumado ali contra as bactérias, tá? Deixei aqui para nós uma ilustração de uma parede celular, né, uma membrana externa de um fungo, ok? Percebam a complexidade da parede celular fúngica, né? Eles têm aí uma parede celular externa bem espessa, né? Cheia aí de estruturas mesmo, que vão deixar essa parede celular bem protegida. E aí eu tenho aqui chamando a atenção o ergosterol. O ergosterol do fungo é o mesmo que o nosso colesterol, tá? A semelhança do nome não é à toa, ok? E no fungo, o ergosterol tem aí também como função manter a estabilidade da membrana plasmática, ok? Então, como o ergosterol tem essa função de manter a membrana plasmática estável, mais firme e dar aí formato ao fungo, e o ergosterol é um dos principais locais de ação dos nossos antifúngicos, né? Justamente para tentar desestabilizar essa membrana plasmática. Os azóis, né, imidazóis e triazóis, aqui eles atuam sobre o ergosterol, juntamente com a anfotericina B. Aqui somente não atuam sobre o ergosterol a nistatina e a griseofulvina. Então se percebe que a maioria dos nossos antifúngicos usados na rotina clínica atuam sobre o ergosterol, ok? Então, iniciando com os imidazóis, né? Os imidazóis foram os primeiros antifúngicos criados para o mercado, né? E o cetoconazol, o primeiro antifúngico utilizado por via oral, tá? Por via sistêmica, ok? Ele tem todos os imidazóis têm uma boa ação, principalmente em micoses superficiais, né? Mas eles também podem ter assim uma ação em micoses sistêmicas. Eu vou explicando um pouquinho mais à frente para vocês, ok? Começando com o cetoconazol, né? O cetoconazol, provavelmente o antifúngico mais popular que vocês devem ver na rotina de vocês, tá? O cetoconazol tem uma característica bem interessante, porque ele alcança aí concentrações bem importantes na saliva, na pele, nos ossos, né? Isso é muito legal. Justamente se eu tiver aí um tratamento mais sistêmico com cetoconazol, ele alcança concentrações importantes, porém, ele não consegue alcançar boas concentrações dentro do líquido cefalorraquidiano. Então, as meningites fúngicas já fica complicado o tratamento com cetoconazol. O que se pode fazer? Qual que é a estratégia, né? Eu posso estar fazendo o cetoconazol diretamente no líquido cefalorraquidiano. Aí eu vou fazer um acesso, tá? Aqui está mostrando para vocês um acesso do líquor, né? Você pode estar escolhendo tanto a região intratecal contra uma outra região aí que seja mais fácil para o teu acesso, e injetando o cetoconazol diretamente no líquor, tá? Essa é uma estratégia que pode ser usada, mas confesso que ela é um pouco drástica, né? A gente tem aí outros antifúngicos que podem estar chegando em concentrações importantes no líquido cefalorraquidiano e que não necessitam de ser administrados dessa forma aqui, tá? Da forma intratecal. A gente pode administrar antifúngicos que cheguem
até o líquido cefalorraquidiano tranquilamente, sem precisar fazer dessa forma aqui. O cetoconazol atravessa a barreira placentária, okay, e ele pode aí estar fazendo também um mal para os fetos, tá? Então ele não é indicado para fêmeas gestantes, ok? O cetoconazol, ele é bem absorvido em pH ácido. Ah, mas o que isso me interessa, tá? Cuidado quando vocês estão utilizando aí algum fármaco que faça proteção de estômago, como a ranitidina, né? Ou então o omeprazol, o pantoprazol, tá? Esses fármacos, eles acabam elevando o pH estomacal e aí atrapalham a absorção do cetoconazol, ok? O cetoconazol tem uma biotransformação basicamente hepática, tá? E ele precisa de um fígado ativo para justamente conseguir ser eliminado. Ou seja, pacientes que têm problemas hepáticos, já fica complicado o uso do cetoconazol, porque eles não conseguem eliminar esse cetoconazol. 2 a 4% somente do cetoconazol é excretado de forma ativa pelos rins, então ele não tem uma ação muito importante a nível renal. O cuidado que a gente tem são pacientes hepáticos. O cetoconazol exige bastante do fígado desses pacientes e pode ser um problema aí se eu estiver administrando em hepatopato. Infelizmente, o cetoconazol tem vários efeitos colaterais, tá? Que estão fazendo com que ele deixe de ser usado na rotina clínica. Tá? Aí tem alguns efeitos colaterais do cetoconazol, né? A nível do trato gastrointestinal, vômito, náusea, diarreia ou constipação, né? Os pacientes ficam bastante desconfortáveis e isso realmente é bem comum se ver na clínica com o uso do cetoconazol. Alguns pacientes vão ter prurido, vão ter irritação na pele, tá? Áreas de alopecia, áreas sem pelo, eu posso estar encontrando com o cetoconazol. E já falei, ele é bastante hepatotóxico e teratogênico, ou seja, não posso fazer em pacientes com problemas hepáticos ou fêmeas gestantes. Os felinos, né, como sempre, são mais sensíveis aos efeitos tóxicos, porque justamente o cetoconazol exige muito do fígado. A gente já sabe que os felinos aí têm algumas dificuldades de metabolização por não ter algumas enzimas hepáticas aí que são importantes para o metabolismo dos fármacos. O cetoconazol vem em várias apresentações, tá? Ele pode ser vendido aí no formato de shampoo, tá? Ou como tratamento tópico também, aqui em creme ou forma de pomada, ok? Ele é vendido também como tratamento sistêmico e suspensão oral, a gente tem aí apresentações veterinárias. Na minha rotina, eu confesso que o cetoconazol, hoje, me baseio, eu tenho a utilização básica dele como tratamento tópico, tá? Eu não venho mais recomendando a utilização do cetoconazol, porque os efeitos sistêmicos dele, os efeitos tóxicos do cetoconazol, são muito importantes, a gente vê bastante. Normalmente, tratamentos com antifúngicos são tratamentos muito longos, muito prolongados, justamente porque a membrana celular dos fungos, ela é bastante espessa. Então, como a gente tem essa dificuldade de desestabilizar os fungos, eu preciso de tratamentos bastante longos aí, 15, 20 dias, um mês, 3, 4, 8 meses de tratamento. Eu posso chegar com antifúngicos. Aí, se eu usar algo que seja tóxico para o meu paciente durante todo esse tempo, fica inviável, tá? Por isso, o cetoconazol, eu hoje praticamente utilizo ele somente pela via tópica, ok? Gosto bastante do cetoconazol, então, para essas infecções fúngicas mais localizadas, né? Lesões pequenas, e nos formatos de shampoo, no formato de creme, em spray, é bastante interessante a utilização dele. Aí só uma curiosidade para vocês, tá? No momento de prescrever o cetoconazol, bastante cuidado, ok? Percebam aí que o cetoconazol, aqui o genérico, tá? O genérico Medley, a Medley é uma empresa bastante séria, né, para a produção de medicamentos.
né? Percebam aí que ele está R$ 13,29, um cetoconazol aqui a 2%, né? 20 miligramas por ml, e eu tenho aqui 110 ml de shampoo, tá? Notem aqui, ó, que eu tenho o mesmo antifúngico a 2%, da mesma forma aqui. Aqui eu tenho com maior quantidade em ml, né? Tenho 200 ml, mas percebam como o custo-benefício ainda não compensa a utilização do medicamento veterinário, tá? A Ibasa é uma empresa muito séria e muito qualificada na produção de medicamentos, mas sempre pensem nesse custo-benefício para o teu proprietário, né? Vejam aí a condição financeira do teu proprietário, que pode ser que ele se recuse a comprar um shampoo de R$ 49, porém, ele tope de comprar 2 vezes aí um shampoo de R$ 13, tá? Então, aí fica só uma curiosidade para vocês. Às vezes, vale a pena dar uma pesquisada para saber qual prescrever, né? Qual que é a melhor prescrição para os nossos proprietários aí, para a gente estar dando uma ajuda no tratamento para esses animais. Próximo princípio ativo que a gente tem é o miconazol e o clotrimazol, né? Eles também são da classe dos azóis, dos imidazóis. O miconazol e o clotrimazol, a gente basicamente utiliza eles por via tópica, ok? O miconazol, ele tem disponibilidade para utilização intravenosa, tá? Mas a gente reserva normalmente para infecções graves, ok? E ele também tem muitos efeitos colaterais. Ele também pode ser administrado pela via intratecal, assim como o cetoconazol, mas como eu já falei, normalmente a gente já opta por alguns antifúngicos que cheguem a concentrações adequadas lá no líquido cefalorraquidiano, injetados pela via intravenosa mesmo. Pela via tópica, o miconazol e o clotrimazol podem causar um pouquinho de prurido e um pouquinho de irritação, ok? A gente conhece bem o miconazol aí, né? A gente tem como medicamento referência o Vodol, né? E o clotrimazol, a gente também tem várias apresentações em creme, em pomadas, né? Para a utilização deles. Olha lá, eu tenho também aqui o miconazol em forma de shampoo, ok? E, inclusive, ele vem junto com clorexidina. Isso aqui, essa combinação é bastante interessante, bastante benéfica, porque aqui eu estou fazendo um tratamento com antifúngico e também posso estar fazendo um bom controle bacteriano, tá? Então, se eu tiver aí, fazer um tratamento com antifúngico e controlar bactérias oportunistas, eu recomendo bastante que vocês utilizem esse tipo de combinação, ok? A gente tem aí outras apresentações veterinárias também com o miconazol, né? E aqui mostrando mais uma vez um creme de miconazol. O próximo é o nosso enilconazol. O enilconazol, infelizmente, não fica disponível no Brasil, tá? Para tratamento nosso rotineiro. O que vocês podem estar encontrando é o enilconazol em farmácias de manipulação, tá? Infelizmente, e por que eu digo isso? O enilconazol é um dos principais antifúngicos que fazem parte do tratamento da aspergilose intranasal. A aspergilose intranasal, ela é uma doença aí esporádica, que a gente não encontra com muita frequência, tá? Ela é mais comum, assim, em cães dolicocefálicos e mesaticefálicos, e os braquicefálicos, por incrível que pareça, não são muito acometidos pela aspergilose. Ela acomete normalmente pacientes que estão imunossuprimidos, né? Ou que não estão aí em boas condições clínicas, né? Boas condições até climáticas mesmo, animais que ficam na umidade, ok? Mas é uma doença que acomete principalmente o focinho, olha, dos nossos animais, né? Tem um acometimento nasal. E o tratamento da aspergilose intranasal, ela pode ser tópica, tá? Então, a gente pode estar fazendo administração tópica do enilconazol. O enilconazol também pode ser usado para fungos de cães, gatos e equinos, ok? Só como eu falei para vocês, nós temos uma grande dificuldade de encontrar o enilconazol no Brasil.
A única apresentação do enilconazol que a gente tem disponível no mercado, na nossa rotina no Brasil, é o Clinafarm Smoke, tá? Esse aqui na verdade, uma forma de fumigação. Esse fármaco aqui, ele vai espalhar o enilconazol no ambiente, tá? Então, ele é bem utilizado aí se eu que estiver fazendo um tratamento de uma granja, de um sistema de criação, se eu estiver fazendo criação de coelhos, é interessante a utilização do enilconazol. Deixa eu colocar aqui como que acontece, tá? Esse foi o vídeo do YouTube que eu acabei pegando para vocês. O pessoal está fazendo uma fumigação, tá? Apenas demonstrando como que ocorre aí a fumigação, como que vai espalhar esse medicamento no ambiente. Então, é interessante se tiver uma contaminação fúngica resistente no ambiente que eu esteja criando animais. Então, percebam que eu tenho aí um alastramento da fumaça mesmo, né? E é isso aí, né? Assim que faz a fumigação. A gente chegou a falar sobre isso na teoria durante as aulas, mas eu não mostrei nenhum vídeo de como isso funciona na prática, ok? Então percebam que tem uma geração de fumaça aí bem importante. Então, terminando aí os imidazóis, a gente começa uma nova classe de antifúngicos, que são os triazóis. Os triazóis são medicamentos mais novos, né, que vem sendo desenvolvido, e diferente dos imidazóis, que tinham uma alta toxicidade, os triazóis vão ter uma baixa toxicidade. Isso é muito interessante quando eu quero fazer um tratamento sistêmico a longo prazo no meu paciente. Como eu falei para vocês, a maioria dos tratamentos fúngicos dificilmente vão ser menores do que 20 dias de duração e podem durar muitos meses de duração esse meu tratamento. Então, eu preciso de um antifúngico que tenha poucos efeitos colaterais, ok? O que acontece? Os triazóis têm uma alta afinidade pelo citocromo P450 do fungo, diferente dos imidazóis, que tinham uma afinidade pelo citocromo P450 do nosso hospedeiro também, fazendo com que ele fosse muito hepatotóxico. Okay? Mesmo assim, os triazóis não são recomendados em fêmeas gestantes, a gente não recomenda, ok? Porque eles podem estar aí fazendo uma má formação fetal. Tá? O primeiro aí do grupo é o itraconazol, com certeza o mais importante, né? Ele pode ser usado por via oral, ok? Ele tem um bom espectro de ação contra os fungos, ok? E também ele é mais efetivo em doses menores, ou seja, o itraconazol é muito mais potente. Isso também dá uma característica de ser muito menos tóxico se comparado, por exemplo, ao cetoconazol, tá? Ele é 99% ligado às proteínas plasmáticas, então ele tem um fator residual importante. O itraconazol, normalmente eu faço aí a recomendação de 12 em 12 horas, ok? E ele também alcança bastante os tecidos queratinizados. O que isso me importa, né? Eu tenho que pensar que a maioria dos fungos que eu vou estar tratando são fungos superficiais, né? Ou então são fungos subcutâneos. Então, é muito interessante que o itraconazol chegue aí a pele, né, em regiões muito queratinizadas. Vamos lá, então, o tratamento com o itraconazol, a gente pode estar recomendando, por exemplo, lá para a esporotricose, tá? Logicamente, o tratamento para um paciente como esse aqui vai ser um tratamento bastante longo, de vários meses. Por quê?
porque eu não posso interromper o tratamento até que todas as lesões estejam completamente fechadas. Então é um tratamento bastante demorado. Mesma coisa nesse paciente aqui, né? Um paciente com bastante fungo. Eu não posso interromper esse tratamento até que todo o pelo volte, que esse paciente fique completamente bem, tá? Por quê? Porque aqui eu posso ter ainda mais fungos, eles sobrevivem aqui bem na superfície da pele, e é por isso que a gente faz tanta resistência, né, fúngica aos nossos tratamentos convencionais, tá? Não posso interromper um tratamento quando ele deu uma melhorada, né? Vamos deixar agora o sistema imune combater o restante da doença. Não posso fazer isso com os fungos, tá? Então, o próximo fármaco que a gente tem aí dos triazóis é o fluconazol, tá? Olá, o fluconazol vocês já devem conhecer ele é bastante popular na medicina humana, porque ele tem uma meia-vida gigante e normalmente se recomenda a administração de um comprimido por semana, tá? Infelizmente, o fluconazol é vendido muito sem receita nas farmácias, para controle de contaminações na unha, tá? Isso favorece muito a resistência ao fluconazol, mas o que é interessante dele é que ele tem poucos efeitos colaterais, tá? O fluconazol aí ele é bem seguro, ele não dá muitas chances de efeitos mesmo. Pode ser usado por via oral ou por via intravenosa, tá? Ele não é muito popular na medicina veterinária, mas chamando atenção aí que ele consegue chegar a concentrações elevadas no líquido cefalorraquidiano. Então, o fluconazol, de todos esses antifúngicos que eu apresentei até aqui, é o primeiro que consegue chegar ao líquido cefalorraquidiano sem que eu precise fazer uma infusão intratecal, colocar direto no líquor. Legal? A meia-vida dele é de 25 a 30 horas, tá? Então, normalmente, para os nossos pacientes, a gente faz aí a recomendação do tratamento a cada 48 horas. A gente faz uma nova administração do fluconazol. A próxima classe de antifúngicos que eu vou estar apresentando para vocês é uma classe de antifúngicos que também são antibióticos, tá? Se vocês lembram lá, eu apresentei para vocês sobre os macrolídeos. Tá? Dentro do grupo dos macrolídeos, a gente se encaixa também a anfotericina B. A anfotericina B, ela tem uma ação antibiótica e ela também tem uma ação antifúngica. Normalmente, a anfotericina B a gente vai reservar para infecções mais graves, né, infecções sistêmicas, e não vamos utilizá-la sempre aí em todo tipo de infecção por fungos, tá? A anfotericina B eu posso estar administrando ela por via intravenosa ou via intratecal, tá? Os intervalos que a gente utiliza da anfotericina B são baseados em 48 horas e 72 em 72 horas. Então, são intervalos bem grandes entre uma administração e outra. Porém, o tempo de meia-vida dela, como é grande também, ela acaba exigindo bastante do rim dos nossos pacientes. Então, ela tem uma alta toxicidade renal. O que é recomendado? Que durante a administração da anfotericina B, o paciente fique internado ou então que receba alguma quantidade de fluidos, tá? Uma hidratação mesmo, para ajudar a não ver esses sinais de toxicidade renal. A anfotericina B, ela atua também lá nos... lá no ergosterol, tá? Assim como os nossos outros antifúngicos que eu apresentei. Mas a anfotericina B, ela chega e substitui o ergosterol, ok? E acaba abrindo poros na membrana do fungo, tá? Esses poros acabam permitindo a saída, né, dos nossos de sódio, de potássio, de cálcio, né, desses íons, desestabilizando o fungo, ok? E levando aí à morte do patógeno. A anfotericina B tem alguns efeitos colaterais aí bem importantes, tá? O primeiro deles, ele acaba causando bastante febre a utilização dela, e a gente tem que cuidar muito com a utilização de anti-inflamatórios não esteroides,
né? A anfotericina B não é recomendada a administração conjunta com anti-inflamatório não esteroide. Quem que é anti-inflamatório não esteroide? Vocês conhecem bem já aí o cetoprofeno, o ibuprofeno, ou então o flunexin, né? São anti-inflamatórios não esteroides que a gente pode utilizar para o controle da febre. Nesse caso, não posso estar associando, porque os anti-inflamatórios não esteroides também vão fazer lesão renal, tá? E isso ainda vai favorecer a lesão renal já provocada pela anfotericina B. A anfotericina B também pode provocar algumas reações anafiláticas, ok? E o que limita bastante a utilização dela na nossa rotina é o custo elevado. Então, ela realmente fica reservada para contaminações que sejam mais resistentes, né? Que a gente não tenha outra alternativa a não ser lançar a mão dela. Outro antifúngico que a gente tem, só que esse não tem a ação lá no ergosterol, o mecanismo de ação deles é um pouquinho diferente, tá? É a nistatina. A nistatina, a gente pouco fala sobre ela porque ela se limita normalmente à utilização tópica, tá? Ela é bastante interessante aí em lesões de apoio, né? Eu gosto bastante dela para pacientes que ficam bastante tempo em um tipo de decúbito ou outro e acabam fazendo essas lesões de decúbito. Tá? Eu gosto bastante da utilização dela. Mas, basicamente, é para isso que a gente limita a utilização da nistatina. E a gente também tem a griseofulvina. A griseofulvina, assim como a nistatina, não atua no ergosterol, tá? E ela acaba impedindo o crescimento do fungo, então ela vai acabar sendo fungiostática, tá? E ela também acaba causando algumas alterações morfogenéticas nos fungos, tá? A griseofulvina pode ser usada pela via oral ou pela via tópica, e a gente tem aí o que tem de vantagem, é que a gente tem algumas apresentações veterinárias à venda da griseofulvina, tá? A griseofulvina também precisa ser biotransformada no fígado, então a gente pode ter aí alguns sintomas de hepatotoxicidade. Olha lá, vômito, diarreia e anorexia são sintomas clássicos da griseofulvina. E ela também tem um efeito teratogênico, então, novamente, não está recomendada para fêmeas gestantes. Tá aí algumas apresentações da griseofulvina, ok, para vocês. Legal? Do Fulvin, né, da Duprat. Okay. Então a gente pode estar comprando elas no mercado. Tá? Em resumo, vamos lá. O que a gente viu até então? Que nas micoses cutâneas, as micoses mais superficiais, a gente pode e deve estar sempre utilizando antifúngicos tópicos, porque a maioria dos antifúngicos que a gente viu até então causam muitos efeitos colaterais. Então, micoses superficiais é melhor que eu use o clotrimazol, a griseofulvina tópica, o miconazol, a nistatina, ok? Agora, eu tenho aí um caso de micose subcutânea ou micose sistêmica. Não adianta eu fazer um medicamento tópico, eu preciso entrar com um medicamento sistêmico. Como via de escolha, eu sempre prefiro o itraconazol, tá? O itraconazol, ele é bem melhor do que em comparação do cetoconazol, porque os efeitos colaterais do cetoconazol são muito piores. Ah, mas então por que a gente tem no mercado ainda? Porque o cetoconazol é muito mais barato de ser comprado do que o itraconazol, obviamente, tá? Então você vai aí de medir as condições do seu proprietário, né, de quem está comprando o tratamento e também da gravidade da situação do teu paciente. A gente também então tem como segunda escolha a anfotericina B, tá? E o fluconazol. A anfotericina B ainda tem uma vantagem que pode ser associada a outros antifúngicos, não tem problema, né? Ela não potencializa aí efeitos colaterais dela. E o legal aqui do fluconazol é que ele alcança concentrações dentro do líquor, né, lá no líquido cefalorraquidiano, concentrações adequadas para o uso em uma meningite fúngica. Então, pessoal, fechando nossa primeira videoaula, falamos hoje sobre antifúngicos.
Se você conhece algum colega, algum amigo seu que ainda não esteja conseguindo acessar a plataforma Moodle, por favor, peça para esse colega, esse amigo, entrar em contato comigo, pode ser via WhatsApp, tá? Que aí a gente consegue ajustar. Ah, esqueci a senha, não sei mais, não consigo acessar, enfim, tô com dúvida, digito ali o endereço, dá errado, pode entrar em contato comigo que a gente está se ajudando aí por via online, ok? Se você está com dúvidas em relação ao conteúdo e precisa de ajuda ali e já consegue acessar a plataforma, me manda mensagem via chat, tá? Vocês têm um chat ali do lado, você consegue me mandar uma dúvida em particular, pode ser bobeira, pode ser uma consideração sobre o conteúdo, pode ser que você achou um link legal ali, pode colocar no chat, que eu também vou compartilhando com os colegas de vocês, tá? E a gente vai se ajudando. Nesse período, eu acho que mais do que nunca a gente precisa de solidariedade, então a gente precisa se ajudar mesmo, e eu peço a colaboração de todo mundo, ok? Então, beleza, pessoal. Vou deixar agora umas atividades para vocês, tá? Mas, na verdade, é um conteúdo aí como reforço mesmo, né? Para que vocês vão pegando o jeito sobre os antifúngicos, ok? E a aula de hoje era mais ou menos isso aí, tá bom? Beijo para vocês e até semana que vem.